Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. Nesse vídeo, que vai ser um pouco diferente daqueles outros que eu faço de análise dos jogos, eu vou comentar sobre essa derrota do Vila no confronto de ida da final da Copa Verde, 6-0 para o Paysandu em Belém. Logo depois da vinheta de abertura, a gente vem com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62, com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência, se você ainda não é inscrito eu te convido a se inscrever, deixe o seu like para prestigiar o nosso trabalho, o like não é para o tema, né, é para o trabalho, e fique à vontade para fazer o seu comentário, especialmente num jogo tão emblemático como este, né, mesmo que emblemático de maneira negativa, com certeza você, torcedor colorado, quer se expressar de alguma forma. É, Normalmente, nas análises dos jogos, eu apresento os dados, né, todos os dados do jogo, depois eu faço uma análise técnica e tática do jogo. Hoje eu penso que são situações desnecessárias. Serão apenas números que vão aparecer na tela de vocês e apenas palavras sobre uma análise tática de um jogo como este, né? Eu acho que a gente precisa focar em outras situações. Lembrando, né, que o técnico Márcio Fernandes já foi demitido, né? A demissão dele já foi comunicada pelo Vila Nova através de sua conta no X. Então, já é ex-treinador do Vila quando falarmos aqui do Márcio Fernandes. E vamos começar do início, né? Até essa imagem aqui eu quero mostrar a vocês a escalação do Vila que entrou em campo. Eu quero começar por ela, porque vamos lá. Ó, Denis, Juan Santos, Quinteiro, Anderson Conceição e Roberto. Fernando Henrique, Bruno Matias e o João Lucas. Lá na frente o João Vitor, né, que fazia um homem ali pelo lado direito, o Fernandão e o Alisson. Esta escalação que o Márcio Fernandes colocou em campo para hoje, ela é um pedido de demissão. É um pedido de demissão. Vamos aqui. Nós estamos falando de uma final de campeonato, tá bem? Não é um jogo cumprindo tabela, não é um jogo da primeira fase do Campeonato Goiano, que você sabe que 8 times vão classificar. Não, nós estamos falando de uma final de campeonato que vale um título inédito para o Vila e que dará ao campeão aí mais de 3 milhões de reais por conta de entrar na terceira fase da Copa do Brasil no ano que vem. Então é isso tudo que está em jogo. E aí o Márcio colocou, vamos contar aqui, eu não vou nem entrar na qualidade técnica dos jogadores, tá bem? Colocou o Quinteiro, colocou o Fernando Henrique e colocou o Fernandão. 3 jogadores que não jogavam pelo Vila há mais de um mês. Há mais de um mês esses atletas não entravam em campo para defender a camisa do Vila. Como é que você vai para uma final e você escala 3 caras, 3 que não jogam há mais de um mês? Um zagueiro, um meio-campista e um centroavante. Sabe, isso é um pedido de demissão. Né? É insustentável. Como é que vai argumentar? Como é que você vai para a decisão tão despreparado assim? Porque foi isso que ficou claro. Outra vez, diga-se de passagem. Eu até falei sobre isso durante a semana aqui no canal, falei na semana passada também aqui no canal. O Vila Nova Futebol Clube, a instituição como um todo, ela precisa se preparar melhor para as decisões. Porque é ali que o Vila está se perdendo. É ali que o Vila está perdendo as coisas. O Vila consegue chegar. Chegou a 2 decisões de Goiânia, perdeu as 2. Chegou essa é a terceira decisão da Copa Verde, vai perder também as 3, perder as 3 decisões da Copa Verde. E ainda teve aquela decisão de uma vaga na Série A contra o ABC que o Vila também perdeu.
Então o Vila está perdendo no momento mais gostoso do futebol, que é a hora de decidir, que é a final, que é o duelo que vale alguma coisa. Então, é, esse despreparo ele ficou muito claro, né? O Vila competiu até ali, enquanto estava 1-0 para o Paysandu, 0-0, 1-0, o Vila competiu, teve chances claras de empatar o jogo quando estava 1-0 para o Paysandu, mas no segundo gol do Paysandu, ali o Paysandu enterrou o Vila. No segundo gol, pode observar o comportamento do Vila depois do segundo gol. O time desmoronou dentro de campo. Aí já não conseguia mais competir com o Paysandu. Tanto que ainda toma o terceiro ainda no primeiro tempo. Foi o famoso 3 vira, 6 termina. Então, é, um time que não conseguiu competir. O Márcio teve as suas falhas, teve os seus erros. Para mim, ele inventou demais, outra vez. E eu vim destacando isso aqui no canal ao longo dos últimos dias. Não tem time que suporta tantas mudanças. Muda mais da metade do time. Chegou outro jogo de novo, e de novo, e de novo. Não tem time que suporta isso. E outra vez ele mudando figuras e mudando jogador de posição. E ele não tinha nenhum lateral direito. Nenhum. E tinha um volante reserva. Não tinha lateral, tinha um volante reserva competitivo, que era o Bruno Matias. O que ele fez com o João Vitor? Ele pôs o João Vitor para jogar aberto na ponta direita. Jogou dessa forma até ali na reta final do primeiro tempo, quando o Anderson Conceição foi substituído. E aí ele pôde voltar a jogar um pouco mais recuado. Mas assim, é muita invenção. Você precisava de um lateral direito, precisava de um volante. O jogador faz a lateral, faz volante. Aí você põe ele aberto pelo lado direito. Sabe? Completamente fora do time, completamente fora do que pedia o momento. Então, a coisa começou ruim já na escalação. A escalação do Vila já foi um tremendo equívoco, um tremendo erro do Márcio. E aí o desempenho dentro de campo tem uma participação grande também dos jogadores, que tiveram chances claras para empatar o jogo ali na reta final do primeiro tempo, não empatou, aí logo em seguida tomou o segundo, aí já bateu aquele marasmo dentro de campo, tomou o terceiro, começou o segundo tempo, eu imaginei, vamos ver se reage, né? Se tem uma pegada diferente. Não, voltou da mesma maneira. Da mesma maneira. Eu acho que nem os jogadores do Paysandu acreditaram quando viu um time tão entregue como o Vila. O segundo tempo do Vila foi deprimente. Um time tomando de 3-0 na final de campeonato, com a postura, como que eu vou dizer, pacífica como aquela, aceitando as coisas como estavam. O Paysandu poderia ter feito até mais. O Denis fez uma defesa numa cabeçada do Nicolas no primeiro tempo muito boa. Mas o Paysandu poderia ter vencido por mais. Pensa a vergonha. Eu trouxe até uma informação nas minhas redes sociais. O Vila não perdia um jogo por 6 gols de diferença há 67 anos. É provável que quase todo mundo que está assistindo esse vídeo sequer é vivo. E as consequências, né? Eu acho que a gente tem que focar também e pensar também nas consequências. O Márcio já foi demitido. Acho que alguns jogadores aí também você tem que repensar muito. E eu vi o Quinteiro hoje, me deu dó. Deu dó do Quinteiro. Queria jogar, jogou o tempo inteiro, mas completamente fora de sintonia. Completamente. Aquele segundo gol, por exemplo, um gol que nasce em cima dele praticamente, né? Então, naquela falha, aliás, aquele é o segundo mesmo, né? O gol do Nicolas. Foram tantos que a gente acaba se confundindo. Uma falha grosseira. O Roberto também, nossa, que partida lastimável do Roberto. Na verdade, assim, em termos de desempenho, no Vila não vai salvar ninguém. Ninguém. Né? Tiveram alguns que teve um pouquinho de coragem para jogar, mas não salva ninguém. A escalação
muito ruim, o comportamento dos jogadores ruins, as substituições não surtiram efeito. Então hoje o torcedor colorado passou por com certeza uma das piores dores do torcedor, que é ver o seu time ser goleado. E da maneira que o Vila foi, dando adeus aí a mais um título, dando adeus a esse título da Copa Verde. Porque o Vila não se preparou. Ficou muito claro. O Vila não se preparou para a final. Não se preparou, pelo menos não de maneira adequada. Tanto que nas outras finais, com exceção da do Goiano, né, que o Vila perdeu os 2 jogos para o Atlético, mas o Vila competia muito forte. Perdia, mas competia. Perdeu nos pênaltis o título para o Remo, perdeu nos pênaltis o título para o Paysandu, contra o ABC. Foi aquele jogo estranho também, um time que não conseguiu se impor diante do lanterna do campeonato, mas hoje contra o Paysandu, o Vila não existiu. Até ali 1-0 para o Paysandu, um pouquinho depois, o Vila ainda conseguiu criar oportunidades, mas a partir dali, do segundo gol do Paysandu, foi terrível, e eu realmente lamento muito por você, torcedor colorado, porque é o que a gente tem que fazer. Agora o Vila vai pensar em novos nomes, em novos treinadores, mas a troca tinha que ser feita. Não tem coisas que não tem como você tolerar. Eu vi uma entrevista do Márcio antes do jogo, gravada pela assessoria do Vila. Mais uma descrença tremenda. Né? Parece que faltando aquele vigor, aquele ímpeto que o futebol pede. Então hoje o Vila teve uma das derrotas mais acachapantes da sua história. Como eu citei, há 67 anos, 67, o Vila não perdia por 6 ou mais gols de diferença um jogo de futebol. Então, uma noite que o torcedor colorado não vai esquecer. E não vai esquecer por conta do vexame que a equipe passou em Belém. O que o Vila passou em Belém hoje foi uma vergonha para a instituição, para a torcida, para toda a comunidade vilanovense. Esse vídeo hoje eu fiz um pouco diferente justamente por isso. Eu queria falar desse assunto um pouco mais aberto, né? Você, torcedor, fique à vontade para fazer o seu comentário, né, conforme a sua análise, conforme a sua percepção deste atual momento e dessa partida que o Vila fez lá na cidade de Belém. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência, obrigado a vocês por vir até o final do vídeo. Deixe o seu like para prestigiar o nosso trabalho, se ainda não for inscrito eu te convido a se inscrever. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.